Olá, eu sou Jorge Barbosa, seja bem-vindo aqui a mais esse vídeo produzido pela Sobrare dentro da Escola de Formação, falando sobre resiliência, em particular sobre a ferramenta de mapeamento Quest Resiliência e o planejamento que a gente faz com os resultados para que possibilitem intervenções. Nós vamos falar hoje, em particular, sobre o mapeamento que é feito por meio do Quest Resiliência, né? Primeira coisa que eu quero te dizer é de que nós estamos já liberando no YouTube oficial da Sobrare as aulas que já gravamos, o vídeo 1 e o vídeo 2 estão disponíveis, você pode acessar a qualquer momento e mande comentários para nós, perguntas, ok? Para que haja essa troca, sempre isso acontece e é muito legal. Compartilhe também esse vídeo com as pessoas que você sabe que se interessa por resiliência, seja alguém próximo de você que você quer alavancar a resiliência na vida da pessoa, seja um colega de trabalho, uma pessoa que você tenha contato, e avise também que nós estamos iniciando agora no final desse mês de setembro as inscrições para uma nova turma de formação de especialistas em resiliência, pessoas que promovem resiliência dentro da sociedade, não é? Ok, vou para mais uma tela minha aqui. Duas versões do Quest nós estamos destacando neste vídeo. Duas versões do Quest Resiliência. Uma versão é aquela que é trabalhada em particular no ambiente profissional. O que é o ambiente profissional? É quando alguém vai mapear uma área da resiliência dentro de uma organização. Quando eu falo uma organização, eu quero dizer uma escola, um hospital, uma empresa. E nesse sentido, o pesquisador ou aquele que vai fazer o mapeamento, o especialista, ele tem o interesse de mapear especificamente as condições do trabalho, de como a pessoa está vendo o trabalho, como a pessoa sentindo o impacto do trabalho sobre ela, como a pessoa está fazendo os enfrentamentos dos desafios no ambiente de trabalho. Enfim, o foco central serão as condições de trabalho. Muito interessante para consultores, para o pessoal de RH, gestores de RH, que vai fazer um planejamento de uma trilha de aprendizagem ou um planejamento de uma capacitação, pessoal de treinamento e desenvolvimento, coaches, enfim. Uma outra possibilidade é esta versão chamada cotidiano de vida. Esta versão ela já não foca nas questões do trabalho, mas ela se foca no dia a dia da pessoa, na rotina de vida. Então, ela é muito interessante para trabalharmos dentro de um programa de desenvolvimento de vida de alguém. Alguém que está se envolvendo no processo de mudar o estilo de vida, por exemplo, vai se aposentar da empresa, mas quer continuar, quer não, hoje todo mundo continua trabalhando, né? Numa outra atividade e aí quer se repensar, o cotidiano de vida a versão mais indicada. Também, por exemplo, uma pessoa que vem fazer um desenvolvimento de habilidades, por exemplo, habilidades sociais, de também desenvolver uma área específica que está precisando, mas não especificamente relacionada ao trabalho. Então, nós usamos normalmente a versão cotidiano de vida. Como entender o gráfico aqui? Olha só, o gráfico vai me trazer áreas da resiliência e eu vou trabalhar com essas áreas da seguinte forma. Bem, então aqui nós temos uma foto de uma parte do relatório, né, que a pessoa recebe. Então, como isso se dá? Ao responder
a ferramenta, o Quest Resiliência, o resultado que o sistema produz é disponibilizado por meio de 2 relatórios. Um relatório vai direto para o profissional que solicitou. Então, ele recebe um relatório específico para ele olhar e fazer as suas interpretações. Como um especialista em resiliência, ele vai saber ler o relatório e interpretar. A segunda possibilidade que existe é de que o sistema também emita um relatório para o cliente, o respondente, nas 2 versões, ok? Então, neste caso, o profissional, aquele que está promovendo o desenvolvimento da resiliência, ele deve decidir se o sistema envia direto para o cliente ou ele quer receber as 2 versões dos relatórios e ele mesmo fará a entrega por e-mail ou pessoalmente, quando for possível, né? É uma decisão de quem está fazendo o desenvolvimento da resiliência, o profissional. O relatório, ele traz áreas que nós temos um nome técnico, mas aqui no vídeo eu vou chamar de áreas. Esta área central seria uma pessoa que nas suas respostas, ela nos deu um espectro, quer dizer, as respostas que ela foi dando estão dentro deste intervalo e este intervalo aqui seria, por exemplo, o da excelência em respostas diante de desafios, diante do estresse, da adversidade. Então, significaria que esta pessoa tem um balanço adequado nas suas convicções para responder a uma situação estressora, um fator estressor. Ao lado, nós temos aqui a possibilidade de uma pessoa que está nos dizendo de que ela se coloca numa condição de maior tensão quando ela está respondendo a um desafio, a uma situação de estresse. Do lado de cá, vamos pegar esta por último, nós teremos aqui uma pessoa que está nos dizendo que ela está já com uma alta tensão dentro de si, nas suas convicções sobre como responder à adversidade ou como responder ao desafio, à demanda. E ela, por estar já numa da extremidade, ela está já também nos indicando que o grau aqui de rigidez das suas verdades, das suas convicções é muito alto. Então, nós teríamos uma pessoa que dizemos que ela já está dentro de uma condição de rigidez cognitiva. Precisa ser trabalhada para ampliar a flexibilidade dela e trazê-la para uma situação de maior flexibilidade, maior negociação, não é? Porque às vezes é um gestor, às vezes é líder de um grupo, de uma equipe, ou mesmo uma pessoa dentro, se for na versão do cotidiano de vida, uma pessoa que está dentro de uma família, dentro de um grupo, por exemplo, um time de vôlei. Uma vez eu fiz todo esse trabalho com uma mulher que participava de um time de vôlei e era dentro do grupo que a gente conversava. Eu também fiz um trabalho uma vez dentro de uma equipe que dançava flamenco e elas precisavam ter um maior desenvolvimento do clima entre elas, uma melhoria dos relacionamentos interpessoais. Então, nós fomos detectando ali quais e quem eram as pessoas que estavam dentro de um grau de maior rigidez, como aqui, né? E foi feito todo um trabalho para que houvesse maior negociação, trocas, entendimentos, ceder, acatar, tudo isso que ocorre dentro de um grupo, não é? E o relatório, ele vai nos dando todas essas possibilidades de enxergar. E melhor ainda, ele vai nos dizendo essas possibilidades dentro de cada uma das 8 áreas da resiliência. Um especialista que conhece resiliência e trabalha no desenvolvimento de resiliência, ele vai trabalhar
por áreas, uma das 8 áreas da resiliência, e dentro de cada uma das 8 áreas, ele terá uma interpretação específica e ele vai fazer um planejamento específico para cada uma das 8 áreas. Se for no processo de coaching, ele vai construir isso junto com o seu coach. Será uma co-construção? Ótimo. Mas se for, por exemplo, um gestor de uma área de uma organização, então ele vai construir junto com os seus gerentes uma capacitação e ele vai fazer por áreas. E não dizer assim, vamos trabalhar a resiliência, vamos fazer uma palestra aqui. Um pouquinho mais à frente, então, nós agora chegamos à possibilidade de termos um diagnóstico. O que isso quer dizer? Os dados que a ferramenta, o instrumento nos oferece, o Quest Resiliência, eles facilitam ou viabilizam um diagnóstico das relações interpessoais, um diagnóstico sobre as fraquezas no grupo, na equipe, um diagnóstico sobre as fortalezas que estão presentes na equipe. Puxa, isso é muito rico, entendeu? É muito rico mesmo, porque você é capaz de olhar e ver aonde estão adensadas, onde estão agrupadas as fraquezas do grupo e aonde estão as fortalezas, aonde estão as excelências do grupo. Você percebe ali e você agora vai fazer um diagnóstico dessa equipe. Esta equipe, ela é, e lá vem, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Esta equipe é uma equipe bastante flexível devido aos resultados entre todos os seus 6 integrantes, por exemplo. Esta é uma equipe que está dentro de uma condição de risco já, porque ela está numa área intermediária e, portanto, se a gente apertar o resultado, a solicitação de resultado, a demanda, a meta, em alguns casos, ela vai cair na rigidez. E aí o resultado fica comprometido. Então, neste caso, nós podemos trabalhar em 2 campos, não é mesmo? De como fazer com que o resultado, a meta, fique melhor assimilada, ou podemos trabalhar também no próprio grupo, direto no grupo, fazendo uma intervenção para que haja maior flexibilidade. E vai por aí afora. O diagnóstico, ele nos dá uma fotografia do momento e nos direciona para o futuro. Tipos de relatórios, então. Você está dizendo assim, então eu posso fazer o diagnóstico, já tenho o relatório que veio para mim e tem o relatório que vai para o cliente ou para cada um dos respondentes. Sim, basicamente sim, mas também nós temos outras possibilidades que ocorrem regularmente dentro do trabalho dos especialistas, né? Que é o relatório individual que vai para o cliente, pode ser entregue, como eu já disse, pelo próprio especialista ou o sistema envia para o cliente. Agora, temos também o relatório quantitativo. Eu gosto muito de chamar de relatório global. Por quê? Ele nos dá uma fotografia do grupo como um todo, em todas as suas possibilidades, nas fraquezas, nas vulnerabilidades, que ainda não apareceu aqui, o relatório também traz, nas excelências, que são as fortalezas do grupo. Ele traz um desenho de cada uma dessas possibilidades dentro de um único relatório. Então, é um relatório que ele é entregue especificamente àquele que está fazendo o mapeamento, ou seja, o especialista. Ele que recebe. Muitas vezes, o especialista ele quer ter na mão este instrumento para olhar o todo e planejar como vai desenvolver o seu trabalho em loco, lá no local. Hoje em dia pela online, né? Pela web. Mas assim mesmo, como ele vai fazer o planejamento do seu trabalho. Então ele quer ter uma visão global. É este o ferramenta. Segundo é
o relatório das fraquezas no grupo. Neste caso, o grupo recebe, o gestor da pesquisa ou o especialista que está promovendo a pesquisa, ele recebe um relatório específico dizendo o respondente A, o respondente D, o respondente F estão dentro de condições de fraqueza nas áreas autocontrole, otimismo para a vida e conquistar e manter pessoas. É muito bom você saber em qual ou quais as áreas da resiliência o respondente ou o integrante da pessoa 4 está. A mesma coisa, o mesmo raciocínio é para o relatório das fortalezas, que você também pode disponibilizar. Você vai saber que o respondente número 4, ele está no relatório de fraquezas do grupo, como eu disse agora há pouco, em conquistar pessoas. No entanto, na área de leitura corporal e análise de contexto, ele está numa condição de fortaleza. Pô, é exatamente esta riqueza de dados, de informações que faz com que você trabalhe com cada integrante do grupo de forma personalizada. Você, inclusive, é possível de desenhar tarefas específicas para o integrante tal, o integrante tal. Então, você se prepara, você é um especialista, está prestando um serviço, trabalhando com, se for numa escola, com seus alunos, com os professores de uma escola, então você faz todo um planejamento, já dizendo assim, vai haver a tarefa tal para desenvolverem em casa, no home office. E as tarefas tais vão desenvolver todos juntos na web, quer dizer, ao mesmo tempo real. Quando nós formos possíveis de irmos voltar com naturalidade nas empresas, isso é feito também da mesma forma. Se dá uma tarefa para alguém do grupo, sai, a pessoa está fazendo a tarefa dela e o grupo continua aqui. Ou você divide em subgrupos e divide as tarefas também. O grupo se reúne e volta à tarefa do todo, mas cada um já fez as suas tarefas individuais. Tudo isso é possível a partir desses relatórios. Agora eu vou fazer um resumo sobre esta etapa que nós chamamos de mapeamento. Você viu que nós temos inicialmente dois tipos de relatórios, o relatório que é entregue ao cliente e o relatório que é entregue direto ao profissional especialista em resiliência. Em seguida, este profissional especialista vai tomar uma decisão de qual ou quais são os relatórios que ele quer adquirir, solicitar a Sobrare e a Sobrare irá entregar em mãos, que poderá ser o relatório das fraquezas presentes no grupo, poderá ser o relatório de vulnerabilidades presentes no grupo. Existem também os relatórios de fraqueza e fortaleza que o profissional especialista em resiliência vai decidir com quais ou com qual ele quer trabalhar. Sabendo que cada um desses relatórios traz um detalhamento das 8 condições de resiliência de cada um dos respondentes.